que a gente vai iniciar o projeto da Ana, do dormitório master dela, tá bom? Ele contempla um closet, a cabeceira, um painel de TV suspenso e um banheiro. A gente vai começar aqui pela cabeceira. A cabeceira ela tem um ponto de tomada um pouco atrás onde tem essa orientação que é da usinagem, tá? A gente vai trazer dois pontos de tomada, saindo desse ponto existente na parede, a gente vai trazer um ponto de tomada aqui para essa cabeceira, para esse lado da cabeceira, e a gente vai trazer um outro ponto de tomada para esse lado da cabeceira, tá? Explicando aqui a cabeceira para vocês, como que vai ser. Ela vai ter essa parte da cabeceira com essas placas de 6 milímetros fazendo o acabamento, como o dormitório lá da filha dela, tá? Com uma diferença. Vai vir uma outra parte onde a gente vai fazer um encaixe, um acabamento nessa mesma cabeceira, tá? Então, esse painel, que seria um painel em pérola urbana, ele vai vir com um rasgo, fazendo esse L de encaixe nessa cabeceira. Essa cabeceira, que tem as placas de 6 milímetros, ela vai ser inteiriça. Então, daí a gente faz a fixação por trás delas com as mãos amigas, tá? Essa parte que está aparecendo aqui, o pérola urbana, pode desconsiderar, ela vai ser excluída dessa placa. A gente só vai manter esse L, onde a gente tem as mãos amigas aqui no L, a fixação dela. A gente tem uma outra mão amiga de suporte aqui nessa parte maior dessa cabeceira onde a gente fez a usinagem. E aí a parte inteira, que seria a cabeceira com as placas de 6 milímetros, também duas mãos amigas. A ideia é a gente colocar essas mãos amigas um pouco afastado da borda. Vamos lá, a gente vai colocar ela 30 milímetros então da borda afastado, para que a gente venha com mais um acabamento de pérola urbana ou aqui do bolero, que seriam as cores da cabeceira. Por quê? Porque a gente vai fazer a colagem da fita de LED nessa cabeceira, tá? Então ela vai vir um pouquinho afastado tanto das bordas superiores quanto da lateral também, para a gente poder fazer a instalação desse fio de LED, tá bom? O ponto elétrico pode ser feito desse mesmo ponto aqui desse interruptor, dessa tomada que já existe na parede. A gente pode puxar a elétrica para ele e fazer a passagem das tomadas aqui para a cabeceira, tá bom? A cabeceira, ela vai ter duas mesas de cama, que também, como o da filha, a gente explicou isso lá, a gente reforça aqui. Ele vai ter rodízios na parte inferior. Esse rodapé, ele vai ter 30 milímetros de altura, e o rodízio, ele vai ter 35 milímetros de altura. Para quê? Porque ele possa deslizar sem que raspe nem o rodapé, nem as laterais de tamponamento dessa mesa de cama. Mesa de cama, que é o criado mudo, ele vai ter duas gavetas, cada uma. Puxador facetato no bronze, tá? Tem o tamponamento de fundo também, tem um pequeno acabamento aqui, né? Uma distância de uns 3 milímetros para a gente poder dar um layout melhor para a peça, tá? A cabeceira, ela fica suspensa do rodapé, ela não chega até o chão, tá bom? Todas as cabeceiras elas vão ser assim, todas suspensas do rodapé. Então, aqui, a cabeceira, as placas elas vão ter 6 milímetros de afastamento, tanto das laterais quanto da parte superior e inferior de cada uma, para dar esse efeito de alto relevo na cabeceira, ok? A fitagem aqui da parte superior, a gente podia fazer uma fita só para tudo isso, para dar um acabamento. Não fitar essas peças individuais. As peças do meio, sim, mas as individuais, superior e inferior, a gente pode fitar, fazer uma fita só para dar um acabamento melhor para a peça. Parte aqui do painel de TV, vai ser um painel de TV com um ripado de 6 milímetros, fazendo o detalhe do painel. Afastamento também de 6 milímetros, cada painel desse aqui. Então, cada ripinha dessa, ela vai ter, se eu não me engano, 10 centímetros, 10 centímetros, 2 e 6 milímetros de afastamento de uma para outra, ok? Vista de afastamento lateral e superior, a gente pode fazer a fixação dela já de início na própria peça do painel de TV.
uma vez que o ripado ele vai tampar esses furos de parafuso, então eles vão ficar ocultos, ok? Nicho decorativo na parte direita, aqui na questão do quarto de casal, ele vai ser fixo direto na parede, então a gente tenta buscar alguma tampinha para esconder esses L's de fixação mais próximo da cor, e as prateleiras suspensas, que vão ser com caixeta, suporte invisível. Então nessa parte ele vai vir uma prateleira inteiriça e na outra superior uma prateleira um pouco menor para dar um acabamento, junto com uma lateral aqui na esquerda, tá? Mostrando aqui o fundo do painel com mão amiga. Então mão amiga somente no painel. O nicho ele vem direto na parede. E aí a mão amiga a gente já usa para fazer a fixação também, se for ajudar, dessas vistas de afastamento lateral, inferior desse painel ripado de TV. O closet, a gente tem um closet que ele vai ser todo na cor. Esse closet ele vai ter um trilho Dominus, onde essa porta de correr, a ideia é ela correr no closet inteiro, tá? Então ele vai vir tanto aqui na ponta da esquerda, quanto lá na ponta da direita, uma porta de espelho única, só uma porta, tá bom? Então a gente tem um closet, onde ele vai contemplar. No módulo ali da esquerda, ele tem um jogo de gavetas e um cabideiro, tá? Aqui no módulo do canto esquerdo, também um jogo de gavetas e um cabideiro. E nos meios da esquerda, um cabideiro superior e um cabideiro inferior. E no meio, aqui junto com o canto da direita, um cabideiro superior longo e uma prateleira inferior, tá? Ele vai ter os afastamentos aqui do trilho Dominus e o fechamento também, que discrimina na altura, junto com o técnico do próprio kit. Ele pede essas especificações de profundidade e de altura, tá? Então, se for ajudar a gente, o que foi pensado aqui nesse tamponamento, onde vai receber o trilho, a gente já pode fixar esse fechamento para a gente poder fazer um encaixe, ou se for necessário a gente cria algum tamponamento aqui embaixo, se for ajudar a fazer a fixação desse fechamento, mas ele vai lá para trás um pouquinho por conta do trilho. A mesma ideia aqui no rodapé. O rodapé com uma certa altura também, profundidade que determina o trilho. Tem o tamponamento onde vai receber esse trilho na parte inferior e em seguida o rodapé, tá? Afastamento desses módulos, a gente está deixando um afastamento de 3 centímetros aqui da parede para evitar colisão com o rodapé, tá? Tamponamentos laterais, que seriam como afastamento também de 36 milímetros, tanto aqui no canto direito quanto no canto esquerdo também, para a gente poder deixar uma correção para uma eventual curvatura de parede e também, se precisar, fazer um recorte para o rodapé. Em todos os projetos a gente está indicando que possa ser, que seja autorizado a gente cortar esses rodapés, mas se não for possível a gente vai precisar fazer o acabamento nessas laterais de tamponamento. Aqui na frente a gente tem também no closet um módulo de sapateira. Esse módulo de sapateira ele vai contemplar 10 gavetas de sapateira, 5 cada lado na parte inferior. Então a gente tem 5 gavetas aqui nessa parte inferior, 5 gavetas do outro lado também. O conjunto de gavetas, vocês vão perceber que eles têm cores diferentes do closet proposital, tá bom? E a gente tem 2 gavetinhas aqui ocultas, que elas vão ser com corrediças de toque, tá? Não, sem puxador nenhum mesmo, para não dar a aparência que seria uma gaveta, o mais discreto possível, na parte superior dessas sapateiras. Seguindo o alinhamento superior, só prateleiras fixas. E no final ali um maleiro, tá? Tamponamento lateral de encontro da parede, também com 36 milímetros aqui, na parte lateral direita. Na parte superior também um acabamento de 36 milímetros. Mesmo sentido, a gente vai ver se pode fazer o recorte desse rodapé para fixação. Se não puder, a gente vai precisar fazer na lateral de fixação, na lateral de tamponamento. Aqui a base, a gente não tem discriminado nada de profundidade, né? Se puder deixar um acabamento aqui um pouquinho mais para trás, só para dar a impressão que seja um padrão ali com o do outro,
legal, mas não precisa deixar a mesma profundidade ali, que seria de 8 centímetros, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Ó, a profundidade que seria necessário para o trilho aqui é isso mesmo, 8 de profundidade. Aqui a gente não precisa deixar 8, pode deixar uns 3 centímetros de profundidade de afastamento. A gente vai ter também, nesse modo, a gente tem um ponto de tomada de interruptor, eu acredito que seja só de tomada, nessa parte inferior aqui. A cliente ela deseja utilizar. Então, nesse tamponamento lateral do closet, vocês vão perceber que tem uma usinagem aqui, que seria para passagem desses fios, e uma usinagem que seria para a gente fazer a instalação dessa tomada. Então, ele já vai vir pronto, isso aqui não precisa fazer recorte na obra, tá? Todas as bases, elas também vêm com um certo afastamento, tanto na lateral quanto na parte da parede, para vocês poderem ter uma margem de deslocamento, de acabamento e de fixação também, tá? Então, lateral, elas já vai vir com um furo de tomada para a gente poder fazer o acabamento aqui nessa parte, tá? Por último, o banheiro. O banheiro vai ser um basculante suspenso, sem muito detalhe. A única coisa que a gente vai poder precisar fazer os recortes do encanamento que desce tanto no tamponamento quanto aqui nesse basculante. Então ele vai ser um basculante sem fundo, com essas diferenças de cor do Pérola Urbana e do Bolero, deixando um afastamento na parte inferior aqui de 20 centímetros, tamponamento lateral um pouquinho mais grosso para corrigir curvatura de parede e tamponamento superior. O inferior ele não chega até o final do basculante. O superior ele chega. Tamponamento e puxador facetado. Então esse aqui seria o closet, o dormitório master da Ana.